Irmãos, nessa manhã nós vamos iniciar essa live em louvores a Deus e vamos começar em nome do Senhor Jesus, porque nada é feito neste mundo que agrade a Deus a não ser em nome de Jesus, seja oração, seja uma pregação, seja ceia, seja o que for. Seja uma oração particular, uma oração da madrugada, uma oração de alimentação, tudo tem que ser em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, 17 explica claramente: tudo o que fizeres deve ser feito em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Então vamos mostrar aqui o valor, irmãos, não é o valor do Pentecoste total, porque o Pentecoste era uma festa tradicional das colheitas em Israel. Mas foi nesse dia que o nosso Criador escolheu para fazer a edificação da sua igreja em Jerusalém. Os irmãos prestem bem atenção que a igreja que Jesus projetou não tinha nada a ver com o templo de pedra, de tijolo. Tem tudo a ver com as almas convertidas ao nome de Jesus, chamada de pedras vivas, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E mais na frente fala igreja do sacerdócio santo. Está vendo, irmão? Presta bem atenção. Porque o Pentecoste foi um dia que ficou na história. Porque se nós quiséssemos fazer uma lista dos 10 dias ou semanas, desde o Velho Testamento até aquele dia, o Pentecoste era um dos principais. Os outros ficaram tudo para trás. Porque a igreja foi edificada naquele dia, irmão. 50 dias depois da Páscoa, era a festa do Pentecoste, para comemoração das colheitas, né? E a gente de todos os países do mundo, para apresentar seus produtos, negociar e dar suas ofertas no templo, porque as nações, mesmo que não eram o povo de Deus, mas eles tinham noção que Deus estava ali naquele lugar. Então, irmãos, a história é essa aqui. Os maiores dias da história da humanidade, certamente, seria o Pentecoste. O primeiro Pentecoste, após a ressurreição de Jesus, teria de estar na lista. O Pentecoste foi o começo de tudo, da nova aliança, do novo projeto da Igreja do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, e a Deus o juiz de todos, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Está aqui na palavra, Atos capítulo 11, 15, o princípio da igreja foi o início daquilo que estava projetado não na mente do homem, mas na mente de Deus, não como um pensamento que ocorreu depois, mas desde a eternidade. Esse projeto era antigo, irmãos, era antigo, e se cumpriu no dia de Pentecoste, porque ali era o dia. Precisava participar desse formato, desse princípio da construção da igreja, um dia em que todas as nações representavam seus países em Jerusalém. E se converteu pessoas de todos os países do mundo que estavam ali, receberam a palavra da pregação do apóstolo Pedro, um semi-analfabeto pregando para converter 3.000 almas, 3.000 pessoas, e o mundo todo escutou. Então presta bem atenção. Em todas as épocas, Deus havia visualizado um corpo de pessoas que se assemelhassem à imagem do seu filho, irmão. A igreja não é um prédio, irmãos, é um corpo que assemelhasse a semelhança do seu filho, as quais chamariam de justificariam e glorificariam.
Romanos 8, capítulo 22, 8, 29 e 30. As quais seriam compradas pelo sangue de seu Filho, Atos 20 e 28. Seriam santificados e purificados, libertos das manchas, das rugas e dos defeitos, sendo a noiva de seu Filho, Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, 25 e 27, irmãos. As quais seriam a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Apóstolo Pedro, capítulo 2, 9. As quais seriam uma demonstração de uma multiforme sabedoria, não só para os homens, mas para os principados e potestades nas regiões celestiais, irmãos. Efésios 3, 10, 11. Essas pessoas seriam a sua igreja. Preste atenção que a igreja de Deus não tem nada a ver com igreja com templo chamado de igreja. Preste atenção, irmão. Por volta de 9 meses antes de Jesus morrer, de ser entregue, Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Meu irmão. Não prevalece, irmão, contra ela. Mateus 16, 18. Pedro havia acabado de confessar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre este fundamento de verdade, a igreja de Cristo seria edificada. Sobre este fundamento seriam colocadas pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Pedras que juntas formariam o templo de Deus. Está vendo, irmão? Mas o trabalho de edificação ainda não havia começado. O valor da compra ainda não tinha sido pago. O agente santificador e purificador ainda não estava à disposição. O processo de edificação tinha de aguardar a sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão aos céus, aleluia, onde como sumo sacerdote ele ofereceu o seu próprio sangue como a expiação do pecado. Essa é a verdade, essa é a igreja do Deus vivo, irmãos. Preste atenção, prezados, para vocês aprenderem. O palco estava posto 10 dias após a ascensão de Jesus. O dia de Pentecostes chegava, que a cidade de Jerusalém estava completa de pessoas representando seus países e precisava participar daquela grande edificação da igreja do Deus vivo, cumprindo-se o que o profeta Joel falou no capítulo 2, que dias virão em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e toda a carne dos países do mundo todo estavam em Jerusalém e participaram dessa grande edificação. Aleluia. Os apóstolos estavam reunidos, os judeus, homens religiosos, tinham-se reunidos em Jerusalém, vindo das mais diversas nações ao redor do mundo. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e a multidão, que era apenas de 120 pessoas, entre os apóstolos e os que tinham crido e andavam nas pisadas de Jesus até a hora da sua morte. E falaram em línguas. Multidões afluíram para aquele local, aleluia, e ficaram estupefatos. Apóstolos, eles
falaram em línguas, multidões e afluíram para aquele local, ficando estupefatos e se prepararam para escutar a explicação do fenômeno que estava presenciando, irmãos, e escutar a mensagem que se seguia. Pedro, com os outros 11 apóstolos, falou a respeito de Jesus, irmãos, provando que aquele a quem o povo tinha crucificado era Senhor e Cristo. As multidões se convenceram, sendo profundamente tocados. Que faremos, irmãos? Perguntaram todos. Nenhuma mudança de voz podia representar o terror que teria sentido ao levantarem a pergunta. Já tinham ouvido falar do fogo que consumiu Nadab e Abiú, da terra, e se abriu a terra e engoliu também Coré, Datã e Abirão, que era um príncipe que a terra engoliu, abriu a boca e engoliu do deserto, porque se levantaram contra Moisés. E o povo já sabia disso, e aquele que com ele se tinham rebelado da morte súbita de Uzã, que pegou na arca e morreu, agora estavam sendo convencidos do pior dos pecados, a crucificação de seu Messias. Qual seria o fim deles? Se o Messias foi crucificado, e qual é o nosso fim? Então, só podemos imaginar a alegria deles quando Pedro falou da remissão dos pecados. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz a respeito de vocês, dos vossos filhos e dos que estão longe, e a todos quantos nosso Senhor haverá de salvar. Atos capítulo 2, 41. Salvaram-se 3.000 almas naquele dia. 3.000 pedras vivas se fixaram sobre o sólido fundamento. Cristo tinha começado agora o processo da edificação da igreja, irmãos. Mas o que havia começado no Pentecoste se mostrariam um processo contínuo, irmão. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, aos que, sendo salvos, Atos 2,47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e Deus fazia obras poderosas usando daqueles homens que não eram formados em nada, era semi-analfabeto, simples pescador da Galileia, pescador de peixe da Galileia. Irmãos, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem guia a igreja de Jesus. Não é curso de teologia que guia a igreja é guiada pelo maior professor que já se acontece no mundo, é o Espírito Santo, irmãos, que faz obra maravilhosa e invisível, ninguém vê ele. Ele não é um corpo, ele é um poder, uma grande potência, irmão, invisível. Não é um corpo, não. Corpo é o Pai soberano e o Filho, que é o corpo que foi criado, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aleluia. O processo de construir continua até hoje. A igreja está sendo edificada até hoje. Cada alma que se converte de um país, de um continente,
todas aquelas almas estão contadas, que se convertem e Deus recolhe para o seu reino firme na fé. Essas almas fazem parte da edificação da igreja. E aqui diz assim, sempre que algum é convencido e confirmado pelo Evangelho, arrepende-se e batiza, e é batizado, e ele é salvo, e se torna mais uma pedra viva a ser acrescentada pelo Senhor à sua igreja. O processo continuará até a última pessoa a se converter antes que o Senhor venha. Nessa hora, a igreja do Senhor já estará completa em nome de Jesus. Irmãos, é muita coisa para a gente mostrar, mas o tempo é pouco, não podemos fazer um vídeo muito grande. Então diz assim, para entendermos corretamente o que é igreja do Senhor, obviamente, precisamos pensar em termos celestiais, irmãos. Quando se fala da igreja do Senhor, irmão, se fala em termos celestial. A igreja não é um produto papável, é uma igreja viva, irmãos. Quem vai subir para o céu não é o corpo carnal, é o espírito, formado um corpo espiritual. É celestial, e não terreno. É um corpo celestial, não terreno. Alguém está muito errado quando pensa na igreja de Cristo como um mero aglomerado de todas as boas igrejas, bem construída, ornamentada, toda cheia de fachada bonita. A visão dessa pessoa é muito limitada. É muito limitada. Se ela pensar na igreja de Cristo como o povo fiel de Deus entre esta nossa geração, a igreja de Cristo é o corpo celeste constituído de seguidores fiéis de todas as espécies de povos, nações, tribos e povos e línguas de todo o globo terrestre. Alguns ainda na terra, outros já no paraíso, mas todos juntos compreendendo a sua igreja é um corpo de pessoas que inclui todos os apóstolos, profetas, os discípulos de Jesus, os convertidos, os que perderam a vida, morreram queimados nas fogueiras, morreram nas covas dos leões, morreram cortados o pescoço, outros crucificados, como Jesus e os apóstolos, todos eles foram mortos. Só escapou João Evangelista porque estava na ilha de Pátimo, confinado por causa do Evangelho, irmãos. O restante morreram já velho, completaram sua missão, mas foram contados no número dos mártires na glória. Apocalipse 7. Meus irmãos, temos que olhar para a igreja de Jesus como coisa espiritual, irmãos. Ela não tem nada de material. Nós reúne em qualquer lugar, debaixo do pé de pau, numa garagem, numa casa cedida, numa sala, dentro de uma casa, em um escritório, debaixo do pé de pau, numa caverna, numa pedra, aonde juntar 2, 3, 10, 20, 30, ali é a igreja reunida ao nome de Jesus. Não temos preferência aonde o local vamos reunir, mas aonde a igreja chegar, ali tem culto, ali tem reunião, ali tem louvores, ali tem glória ao nome do Salvador. Essa parte que Deus preparou essa noite
essa tarde, essa manhã, para apresentar para vocês, é referente à fundação da Igreja de Jesus, irmãos, no ano 33 da sua vida, da sua vinda. 40 dias após a morte dele, ele apareceu a muita gente. Começou pelas mulheres, que foi primeiro viram Jesus ressuscitado, depois os apóstolos, e a mais de 500 irmãos ele se apresentou. Quando completou os 40 dias, chamou os apóstolos num lugar chamado Betânia, deu as últimas instruções a eles e orientou não se ausentarem de Jerusalém para ninguém, a lugar nenhum, até o dia que forem revestidos do poder, que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória ao nome de Jesus, irmãos. Essa parte que Deus preparou, vamos encerrar esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém. Pronto.